Existe um lugar onde o ar carrega especiarias, onde vozes se misturam em becos estreitos e onde tradições de séculos atrás permanecem vivas como se o tempo tivesse decidido andar mais devagar. Bem-vindo ao Marrocos! Mas é preciso dizer logo de início, o Marrocos não é um país que se visita. É um país que se experimenta, com todos os sentidos abertos. Embarque conosco numa jornada pelo Reino do Sol Poente. Com cerca de 37 milhões de habitantes, o Marrocos é uma das nações mais populosas do norte da África. Muita gente por aqui fala francês, e você ainda vai ouvir espanhol e inglês nas ruas, mas os idiomas oficiais são o árabe e o tamazigta, a língua dos berberes. E são justamente eles, os berberes, o povo indígena dessas terras, que habitavam o norte da África muito antes de qualquer influência árabe chegar à região. Entender o Marrocos começa por entender essa ancestralidade. A verdadeira identidade do país nasce desse encontro de mundos. No coração de tudo estão os berberes, a população original, somados às influências árabes que moldaram a língua, a religião e incontáveis tradições. A isso se juntam ainda os traços europeus, sobretudo da França e da Espanha, visíveis até hoje na arquitetura, no idioma e no cotidiano. E em nenhum outro lugar esse contraste fica tão evidente quanto na diferença entre as cidades modernas e dinâmicas e o campo, onde a vida ainda segue o compasso lento da tradição. É nessa tensão entre o antigo e o novo que nossa viagem começa a ganhar forma, e ela começa onde tudo se concentra, Marrakech, o coração histórico do país. Aqui, no sudoeste, ergue-se o pulsar cultural do Marrocos, uma cidade que se transformou em importante centro político e econômico, mas que nunca abriu mão de sua alma caótica e magnética. Você sente isso antes mesmo de entender. Está no ar. No centro de tudo, repousa a Praça Jemaa Elfna, um imenso largo que respira de forma diferente conforme as horas passam. Durante o dia, ela pertence aos comerciantes, aos músicos e aos artistas tradicionais que dividem o espaço com a multidão. Mas, quando o sol se põe, a praça se transforma. Dezenas de cozinhas de rua se acendem e o lugar vira um gigantesco mercado de comida, onde o aroma toma conta de tudo. É ali que pratos como o tagine e o cuscuz, preparados em incontáveis variações, conquistam quem chega. A partir desse ponto, inúmeros caminhos se abrem rumo ao souk de Marrakech, uma vasta teia de becos e mercados onde é fácil se perder e ainda mais fácil se encantar. Os souks são organizados por ofício, aqui o couro, ali o metal, mais adiante os tecidos e as especiarias. Muitos produtos ainda são feitos no próprio local, diante dos seus olhos, oferecendo um raro vislumbre do artesanato tradicional. E há uma regra que ninguém escapa: pechinchar não é opção, é parte do ritual. Mas Marrakech sabe contrabalançar o frenesi. Longe do burburinho dos mercados, a cidade guarda recantos pensados para o silêncio e a beleza. O Jardim Majorelle é um deles, um jardim botânico de plantas exóticas e caminhos cuidadosamente desenhados. Criado no século XX, esse oásis verde virou um dos pontos mais visitados da cidade, um respiro de calma em meio à intensidade. Da tranquilidade dos jardins, a história arquitetônica se impõe. O Palácio Bahia, um vasto complexo do século XIX, revela pátios, jardins e salões adornados com mosaicos, trabalhos em madeira e detalhes decorativos de tirar o fôlego. Não muito distante, a Madraça Ben Youssef, uma antiga escola corânica, exibe toda a riqueza da arquitetura islâmica, padrões geométricos, caligrafia refinada e um pátio central de proporções perfeitas. E então há os símbolos que pairam sobre tudo. Acima da cidade ergue-se a Mesquita Koutoubia, talvez o marco mais famoso de Marrakech, cujo minarete serve de ponto de orientação há séculos. Mais discretos, mas igualmente fascinantes, estão os túmulos saadianos, que permaneceram escondidos por muito tempo e só foram redescobertos no século XX, revelando ornamentações delicadas de uma era esquecida. Marrakech, porém, não é a única cidade real do país. Bem ao norte, 3 outras esperam para contar suas próprias histórias. A primeira delas é Fez, uma das cidades mais antigas e importantes do Marrocos, um lugar que, em muitos cantos, parece um museu vivo. Sua Medina, declarada Patrimônio Mundial pela Unesco, é uma das maiores cidades antigas intactas do planeta. Becos estreitos, pequenos pátios e caminhos sinuosos definem o cenário, e aqui a sensação é de voltar no tempo. Tudo permaneceu quase imutável, a ponto de se orientar virar, rapidamente, um verdadeiro desafio. No coração dessa estrutura histórica pulsa a Universidade Al-Qarawiyyin. Frequentemente apontada como a mais antiga universidade em funcionamento contínuo do mundo, ela é o símbolo máximo da longa tradição de educação e conhecimento da cidade,
um lugar onde o saber nunca deixou de ser cultivado. Mas talvez nada revele a alma de Fez como os curtumes de Chouara. Entre os sítios artesanais mais antigos e impressionantes do Marrocos, eles funcionam no centro da cidade velha, onde fileiras de tanques de pedra se enchem de tinturas naturais, cal e excremento de pombo, num método que permanece praticamente inalterado desde a Idade Média. Das varandas ao redor, o olhar mergulha sobre o mosaico vivo de tons ocre, amarelos e marrons, enquanto os trabalhadores manipulam as peles à mão, exatamente como há séculos. É uma cena que fica gravada na memória. A terceira cidade real é Rabat, a capital do Marrocos. Situada na costa atlântica, ela é o centro político do país e revela uma face diferente de tudo que vimos até aqui. Comparada às outras grandes cidades, Rabat parece mais estruturada, mais moderna e, ao mesmo tempo, mais silenciosa. Mas que ninguém se engane, sua essência histórica continua intacta. A cidade antiga, também patrimônio mundial da Unesco, exibe os elementos clássicos da arquitetura marroquina, com casas brancas, vielas estreitas e mercados tradicionais. Entre os marcos da cidade está a Torre Hassan, um minarete inacabado do século XII que permanece como monumento ao que poderia ter sido. Bem ao seu lado ergue-se o mausoléu de Maomé V, um dos edifícios religiosos mais importantes do país. Rabat encontra, assim, um equilíbrio raro entre passado e presente, uma das poucas capitais moldada mais pela cultura do que pelo turismo. Esse mesmo espírito tranquilo, porém, atinge seu ápice numa cidade vizinha. Essa cidade é Meknès, que completa o conjunto das cidades reais do Marrocos. Ela também pertence ao grupo das 4 cidades imperiais, mas carrega um ar decididamente mais sereno, longe da agitação das demais. Sua estrutura mais célebre é o monumental portão Bab Mansour, um dos mais imponentes portões urbanos de todo o país. Suas decorações, mosaicos e proporções refletem a ambição de transformar Meknès numa capital à altura de sua grandeza. Mas Meknès guarda outra riqueza, escondida em sua vizinhança: as ruínas de Volubilis, um dos sítios arqueológicos mais significativos do Marrocos. Esses vestígios datam da época do Império Romano e mostram quão longe a influência de Roma chegou ao norte da África. O sítio, também patrimônio mundial da Unesco, se estende por uma vasta área e abriga restos de casas, templos, arcos triunfais e ruas. O mais surpreendente, porém, são os mosaicos extraordinariamente preservados, ainda visíveis em muitas antigas residências, retratando cenas do cotidiano, motivos mitológicos e padrões geométricos. Em contraste com a vivacidade das cidades marroquinas, Volubilis transmite uma calma quase atemporal. As ruínas falam de uma era completamente diferente e acrescentam mais uma camada histórica narrativa do Marrocos, uma camada que recua para muito além da história islâmica. E se Volubilis encanta pela memória do passado, uma outra cidade do norte se destaca por algo bem mais inesperado: sua cor. Entre todas as cidades do norte do Marrocos, uma se sobressai de maneira singular: Chefchaouen, a pérola azul do país. Aninhada nas encostas das montanhas do Rif, ela é um dos lugares visualmente mais marcantes que se pode encontrar em qualquer parte do mundo. E o motivo é um só: sua Medina azul. Um denso emaranhado de vielas, escadarias e pequenas praças, onde as casas são pintadas nos mais variados tons de azul, do mais pálido ao mais profundo, quase violeta, conforme a luz do dia se transforma. As origens dessa cor se perdem entre explicações diferentes, ora ligadas a significados religiosos, ora razões práticas, como o frescor e o repelente natural contra insetos. Pouco importa a versão verdadeira, o azul se tornou a marca definitiva da cidade. Mas Chefchaouen não é apenas um espetáculo para os olhos. Encravada nas montanhas, ela respira um clima mais ameno e um ritmo de vida visivelmente mais lento, com vistas que se abrem sobre as colinas e a paisagem do Rif. É o contraponto perfeito à imponência das cidades reais. E desse refúgio tranquilo nas alturas, a paisagem do Marrocos está prestes a mudar de forma radical. No sul do Marrocos, a paisagem se transforma por completo. As cidades e as montanhas dão lugar a uma extensão aberta, quase sem limites. O Saara não começa de forma abrupta. Ele se revela aos poucos, das planícies áridas até dunas de areia cada vez maiores, como se a terra fosse lentamente se dissolvendo em ouro. Merzouga é a porta de entrada para esse mundo. Uma pequena vila à beira do Saara, considerada um dos principais pontos de partida para as experiências no deserto. O povoado fica situado bem junto às primeiras grandes dunas, o que torna a transição do solo firme para a areia especialmente impressionante. Daqui partem inúmeros passeios rumo aos campos de dunas, cavalgadas de camelo, expedições off-road e pernoites em acampamentos no deserto,
sobretudo ao nascer e ao pôr do sol, quando a luz banha a areia em tons que mudam a cada instante. É próximo dali que se encontra o Erg Chebi, um dos campos de dunas mais famosos do Marrocos. Aqui, as dunas chegam a 150 metros de altura, formando aquela paisagem clássica de deserto que vemos nas fotografias. Sua forma muda constantemente ao sabor do vento, desenhando linhas e estruturas sempre novas, enquanto as cores da areia transitam do amarelo pálido ao laranja profundo. Mais a sudoeste, porém, existe um deserto ainda mais selvagem, o Erg Shigaga. Muito mais difícil de alcançar, acessível quase só por veículos off-road, ele compensa o esforço com dunas maiores, menos visitadas e com uma sensação de isolamento que o Erg Chebi não oferece. A infraestrutura quase inexiste, e é justamente isso que intensifica a impressão de estar no fim do mundo. E, para surpresa de muitos, nem todo o deserto marroquino é de areia. A apenas cerca de 1 hora de Marrakech, estende-se o deserto de Agafay, completamente diferente do Saara. No lugar das dunas altas, dominam as planícies rochosas e colinas suaves, o que rendeu à região o apelido de deserto de pedras. Por estar tão perto da cidade, ele se tornou uma alternativa rápida e acessível, provando, mais uma vez, o quão diversos podem ser os desertos do Marrocos. Mas, deixando para trás a aridez do interior, outro cenário grandioso aguarda no horizonte: o oceano. Ao longo da costa atlântica, ao norte, alinham-se inúmeros lugares, cada um revelando uma face própria do reino do sol poente. E começamos pela maior cidade do país e seu centro econômico, Casablanca. Em contraste com as históricas cidades reais, Casablanca respira modernidade. É mais estruturada, mais cosmopolita e fortemente marcada por influências internacionais. Largas avenidas, edifícios modernos e uma atmosfera dinâmica definem a paisagem urbana e revelam Marrocos completamente diferente. Mas, apesar de toda essa modernidade, Casablanca guarda um tesouro cultural e arquitetônico inigualável. Seu monumento mais famoso é a Mesquita Hassan II, uma das maiores e mais belas mesquitas do mundo. Ela se ergue diretamente sobre a costa, parcialmente construída sobre o mar, e figura entre os edifícios religiosos mais impressionantes do país. Seus amplos espaços internos, as decorações elaboradas e o apuro artesanal definem sua aparência, enquanto as ondas do Atlântico se chocam contra suas paredes, somando dramaticidade ao conjunto. Longe da mesquita, Casablanca se mostra uma metrópole vibrante, menos história, mais desenvolvimento, embora os elementos culturais e religiosos jamais deixem de fazer parte de sua identidade. Seguindo rumo ao sul pela costa, chega-se a Essaouira. A cidade é conhecida por sua cena artística, com galerias, pequenos ateliês e arte de rua visíveis por toda parte. Ao mesmo tempo, seu porto permanece um ponto central da vida local, onde os pescadores trazem diariamente o fruto do mar. A cidade velha, cercada por muralhas, foi em parte moldada por influências europeias. Vielas largas, casas de cores claras e o vento constante conferem ao lugar uma estrutura aberta e quase relaxante. Mais adiante, surge Tagazout, uma pequena vila litorânea onde surfistas de todos os níveis encontram seu lugar. As ondas do Atlântico atraem praticantes de todas as partes do mundo, e o vilarejo, compacto e simples, com suas casas, pequenos cafés e hospedagens, vive ao ritmo descontraído da cultura do surf. Mas não é só o mar que encanta. Falésias, praias e paisagens abertas completam o cenário ao redor. A poucos passos de Tagazout está Agadir. Após um severo terremoto em 1960, a cidade foi praticamente reconstruída, e é por isso que ela transmite um ar mais moderno e organizado do que lugares tradicionais como Fez ou Marrakech. O extenso calçadão à beira-mar e as ruas largas moldam a paisagem urbana, com hotéis, cafés e restaurantes enfileirados ao longo da costa. Agadir é especialmente célebre por sua longa praia de areia, uma das maiores do país, que vem sendo cada vez mais descoberta por viajantes europeus em busca desse paraíso marroquino. E paraíso é exatamente a palavra certa. No interior próximo a Agadir, estende-se o Paradise Valley, um vale que forma um contraste impressionante com a paisagem litorânea. Entre rochas e palmeiras, pequenos rios serpenteiam, formando piscinas naturais de água cristalina. Mais ao sul, surge a praia de Lexira, célebre por seus enormes arcos de rocha, esculpidos ao longo de milhares de anos pela ação do vento e da água. As falésias avermelhadas contrastam de forma marcante com o azul do Atlântico, criando um espetáculo visual único, sobretudo ao pôr do sol, quando a cor das rochas se intensifica e transforma toda a paisagem. É a prova final de como a costa atlântica marroquina pode ser surpreendentemente diversa. Mas, para encerrar nossa jornada,
É preciso ganhar altitude. Chegamos, enfim, às montanhas do Atlas e suas maravilhas naturais. Uma região moldada pela cultura berbere, por aldeias remotas e por antigas rotas de comércio, onde surgem algumas das formações naturais mais dramáticas de todo o país. É aqui que a transição entre as montanhas e o deserto se torna visível aos olhos. O Alto Atlas se estende como uma espinha dorsal pelo Marrocos, separando as planícies férteis do norte das regiões áridas do sul, num cenário de picos elevados, vales profundos e vilarejos isolados. Muitas dessas aldeias ainda são habitadas por famílias berberes que preservam seu modo de vida tradicional, entre campos em terraços, casas simples de argila e estreitos caminhos de montanha. No extremo sul do Atlas ergue-se Ibn Adou, um dos mais famosos povoados de argila do Marrocos e parte do Patrimônio Mundial da Unesco. Suas construções, feitas quase inteiramente de terra compactada, se confundem com a cor da paisagem ao redor, e suas torres, muralhas e vielas estreitas conferem ao lugar uma estrutura imponente. A poucos quilômetros dali fica Ouarzazate, frequentemente chamada de Portão do Deserto, célebre por seus estúdios de cinema, onde inúmeras produções internacionais foram filmadas. Juntos, esses dois lugares ilustram, na arquitetura e na paisagem, a passagem das montanhas para o deserto. Mais adiante, o desfiladeiro de Todra Gorge se revela como uma das formações naturais mais impressionantes do Marrocos. Paredões rochosos sobem íngremes dos dois lados, formando uma passagem estreita que, em alguns pontos, tem apenas alguns metros de largura, enquanto as muralhas se erguem por centenas de metros de altura. No fundo, corre um pequeno rio que moldou essa paisagem ao longo de incontáveis anos, numa simbiose perfeita entre a água e a rocha. E, para encerrar, as cataratas de Ouzoude oferecem o último grande espetáculo. Localizadas no Médio Atlas, estão entre as mais altas cachoeiras do Marrocos. Diversas quedas despencam sobre as rochas rumo às profundezas, formando bacias naturais em sua base. Árvores, plantas e pequenas trilhas acompanham as cataratas, criando uma paisagem quase de parque. Mas elas não atraem apenas visitantes. São também o lar de macacos selvagens, que vivem nas árvores ao redor do desfiladeiro. Um desfecho perfeito para nossa jornada por esse país tão extraordinariamente belo. O Marrocos não é um lugar que se visita, é um lugar que fica em você muito depois da despedida. Se essa viagem pelo Marrocos te emocionou, deixa o seu like e se inscreve no canal para não perder os próximos destinos. Tem muito mundo ainda esperando para ser explorado ao seu lado. Até a próxima jornada!